Senhoras e senhores, aí continuando aí a nossa análise, os comentários das questões que caíram no exame de ordem 34 aí na área de direito penal. E aí estamos na terceira questão. A terceira questão vem aí sem muitas delongas aí. A questão é isso, é conteúdo aí. Vem dizendo a terceira questão do exame de ordem 34 aí na área de direito penal, repetindo que a Carla, funcionária de determinado estabelecimento comercial, inseriu, olha aí, nada é por acaso, nada é por acaso. Ela inseriu, cadê? Aqui, ela inseriu em documento particular, informação falsa acerca da data de determinado serviço que teria sido prestado pela empresa, ok? Em busca de prejudicar direito de terceiro, ok? Aqui é importante aqui, cadê? Vem para cá. Em busca de prejudicar direito de terceiro, sendo realmente a inserção da informação de sua responsabilidade. Ela também teria a responsabilidade de fazer essa inserção aí, de fazer esse documento. Tanto que a inserção foi falsa em documento particular, tá? Até aí, estamos entendidos aí. A descoberta dos fatos pelo superior hierárquico, ela era funcionária de um estabelecimento comercial, foi apresentada notícia crime em desfavor da funcionária, que veio a ser denunciada como incurso nas sanções penais do artigo 298 do Código Penal. O 298 fala de falsificação de documento particular. Tá, tranquilo. Ele põe o que quer. E nós estamos então, aí como advogado para defender e dizer que não foi bem assim. Vamos ver lá a questão lá, que nos foram as questões, os itens que nos foram apresentados. Diante do Ministério Público, sendo que constatou na primeira vez que foi o local que Carla... Aí não, aqui vem uma informação muito importante também. No momento da citação, ela deve ser citada para poder se defender e apresentar a sua resposta à acusação, né? A citação tem que ser válida para tal. O oficial de justiça compareceu no endereço fornecido pelo Ministério Público, já que na denúncia tem ali o endereço onde a pessoa deve ser citada, sendo que constatou na primeira vez que ele esteve lá no local, que Carla lá residia. Realmente a Carla residia nesse local do endereço que foi fornecido pelo Ministério Público e determinada a citação pelo juiz ali, pelo juiz competente que recebeu essa denúncia. E Carla lá realmente recebia, mas que estava se ocultando, a Carla estava se ocultando para não ser citada. A informação importantíssima, tá? Ele teve uma vez. Diante disso, certificou esse oficial de justiça tal fato e foi determinada a citação por edital pelo magistrado. Tá? Ela foi submetida, ele teve lá uma vez e aí fez a certificação dizendo que o endereço era aquele que ela estava submetindo e aí o juiz fez a citação por edital. A Carla é informada do teor do edital por uma amiga que trabalhava lá no Tribunal de Justiça. Ninguém lê edital aí que é publicado e ninguém vai ver o edital lá que é lá no Diário da Justiça, ninguém tem acesso. Essa amiga viu o nome da Carla e aí falou para ela. Responde nas condições como advogada, a senhora como advogada, o senhor como advogado, a Carla considerando apenas informações expostas ao seguinte questionamento. A citação de Carla foi realizada de forma válida, e aí nós temos que verificar a citação de Carla e justificar. Só que tem 60 pontinhos, 0,6. A pergunta vem, a citação de Carla foi realizada de forma válida? Tem que responder objetivamente. Não, ponto, não. Já vem ali, provavelmente, a de correção vem dizendo que não. E a citação de Carla não foi válida, pois a citação por edital é cabível, tudo bem, até não se contesta nisso. Mas quando o denunciado está em local incerto e não sabido, aí sim faz a questão, a citação por edital. Quando o indiciado, quando o denunciado está em local incerto e não sabido. O que não é o caso aqui. Ela sabia o endereço dela, o oficial de justiça confirmou que Carla morava ali, apenas estava o quê? Se ocultando a não receber essa ação. Ele foi lá somente uma vez, pela primeira vez, né? Dá a entender que
poderia ter ido uma segunda, tá, mas foi ali, dá a entender que foi apenas uma vez. Então, ele viu que a Carla realmente morava naquele local, tá, alegando que estava se ocultando a não receber a citação. Então, se ocultando, no caso, quando está se ocultando, para não receber a citação, em tese, pode ocorrer a citação por hora certa e ver outro momento. Se a pessoa, o denunciado, está se ocultando a não receber a citação, eu posso verificar, eu não, só a justiça, pode realizar a citação por hora certa. Ele marca um dia, marca uma hora, e se a pessoa não atender, ele vai procurar parentes, vai procurar vizinhos e vai tornar isso tudo certificado. E aí será válido, sim, a questão por hora certa. Mas, para isso, se quiser previsto lá no artigo 362 do CPP, a citação por hora certa está previsto no artigo 362 do Código de Processo Penal. Mas, para isso, o oficial de justiça deve comparecer mais vezes ao local. E não foi o caso aqui. Não foi o caso. A tentativa de citar a ré, ele tem que comparecer mais vezes ao local para poder citar a ré, no caso aqui. No mínimo, o que diz o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele diz que tem que, no mínimo, 2 vezes ao local. No mínimo, 2 vezes ao local. E aí vem, novamente, a elaboração da questão, que houve aí, foi interdisciplinar. Procuramos também lá no novo Código de Processo Civil, nos artigos 252, 253 e 254, que diz, né, justamente como que é feita a citação por hora certa e o momento o que deve ser realizado para que se consume e torne válida a citação por hora certa. E aí, os artigos 252, 253 e 254 do novo Código de Processo Civil. Isso aí está na remissão, senhores, desse artigo 362 do Código de Processo Penal. Se tiver dúvida, remissão e vai até ao novo Código de Processo Penal, que normalmente os vadimetros trazem extrato tanto do Código Civil, que tem interesse nisso tudo, e também do novo CPC, tá ok? E aí a primeira questão, realmente a citação não foi válida, a letra A não foi válida. A segunda pergunta, a letra B, qual o argumento de direito material? Aí eu estou dentro ou do Código Penal, na parte geral, ou em alguma lei extravagante. Lei extravagante, tá ok? E, gente, qual o órgão de direito penal a ser apresentado para questionar a capitulação deletiva? A capitulação deletiva, ou seja, ela foi ali denunciada pelo 298 do Código Penal, 298. Está aí no meio tremido aqui. 298 do Código Penal, que tratou ali de falsificação de documento particular. Mas veja aí, senhores, aqui comigo agora, a questão é que o que se pode questionar na capitulação deletiva, que foi ali pelo 298 do Código de Processo, do Código Penal, que fala justamente da falsificação de documento particular. A pena desse crime do 298 é de reclusão de 1 a 5 anos. E aí, se você conseguir mostrar para o juiz competente, que não houve a capitulação, não deve ser capitulado uma falsificação de documento particular, porque que, na verdade, o argumento é no sentido que houve o crime de falsidade ideológica. Aqui está claramente que houve um crime de falsidade ideológica, que é previsto no artigo 299 do Código Penal, tá bom? E que tem a pena mais branda do que o crime imputado lá do 298 de falsificação de documento. A falsidade ideológica está previsto no artigo 299, que trata quando se há uma falsificação de documento particular, a pena é de 1 a 3 anos, a pena de 1 a 3 anos. Veja que o documento é falso, tá? Ela realmente houve uma falsificação do documento. O documento é falso em relação ao quê? Em relação ao conteúdo, senhores.
O documento em si, o papel, o timbre, a questão da empresa, ele é realmente verdadeiro, o papel. O conteúdo, o que está dentro, o que está inserido, o que ela inseriu nesse documento é realmente falso, tá ok? O Inácio sabe justamente que Carla inseriu em documento particular informação falsa acerca da data de determinado serviço que teria sido prestado pela empresa, em busca de prejudicar o quê? Em prejudicar direito de terceiro. Está bem claro lá no enunciado. Então, realmente, a inserção de a informação era de sua responsabilidade e não em relação à forma. Então, a forma em si, o papel lá, o papel, sim, é original, o papel lá da empresa não tem vício nenhum. O que tem é o conteúdo que ela inseriu. E aí caracteriza o artigo 299 do Código Penal, que aduz que inserir ou fazer inserir declaração falsa, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa, que deveria ser escrita ali no documento, com o fim de prejudicar direito sobre fatos juridicamente relevantes, é o que está lá. Então, verifique que a conduta da Carla se amolda perfeitamente ao artigo 299. Houve a subsunção do fato à norma e ela deve responder pelo artigo 299, né? Então, está claramente isso aí nesse sentido, que claramente não houve falsificação de documento particular em sua alteração ou elaboração por quem não deveria. Não houve mudança da forma do documento. Pelo contrário, Carla ela é responsável pelo preencher o documento, que quanto à forma era perfeita, Todavia, inseriu nessa forma, inseriu nesse documento informação falsa do seu conteúdo de fim de prejudicar direito de terceiro, o que tipifica justamente a conduta de falsidade ideológica prevista no artigo 299 do Código Penal. Esse da falsidade ideológica, no comando secundário, há duas penas, né? Ali no comando secundário do artigo 299. Se o documento for público, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento for particular, conforme anunciado, diz claramente que o documento é particular, a pena também será de reclusão também, sendo que de 1 a 3 anos, ou seja, mais branda do que a pena de falsificação de documento particular, que vai de 1 a 5 anos, tá ok? E aí, senhores, terminamos aí a nossa terceira questão também muito bem elaborada, o conteúdo já caiu já em exames anteriores, de exame de ordem, em questão de tratando de falsidade ideológica, falsificação de documentos, que está tudo ali previsto nesses artigos que nós falamos, 298, 299, até o 304, se eu não me engano, por aí. Tá ok? E aí, fique com a gente para a nossa quarta questão, que vamos falar daqui a pouco, vamos comentar daqui a pouquinho. É só seguindo aí a nossa playlist. Tá ok, senhores? Até o próximo encontro. Felicidade a todos e a todas.